sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Elas Podcast, que é um podcast voltado para mulheres da área da beleza que querem aprender não só, sobre técnica. A gente não fala só sobre técnica, a gente fala sobre gestão, sobre posicionamento, liderança. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial que é da área da beleza também, para contar um pouco sobre as experiências que ela teve, sobre o início, um pouco de história pessoal, superação, desafios, tudo aquilo, que nos impulsiona para crescer ainda mais na área da beleza. Então, a minha convidada de hoje é a Isa. Pode vir, maravilhosa. Oi, Joy, tudo bem? Que prazer estar aqui. Me sinto muito honrada. É todo meu. Essa linda, olha esses olhos, gente. E hoje ela vai contar um pouquinho da trajetória dela. A gente vai fazer aqui um bate-papo para ela contar um pouco das experiências. E a Isa também é uma das minhas alunas da mentoria. Sim. Isa, conta um pouco para mim como que foi o seu início, como você decidiu entrar na área da beleza, como que foi essa sua trajetória logo no início? Sim, então eu falo que foi muito, na verdade a área que me escolheu, né? Não foi muito eu que escolhi ela. No início, meu primeiro emprego foi numa faculdade, né? Eu pensava em cursar odontologia, porque eu já gostava de maquiagem, mas a gente tem aquele preconceito, né, na nossa área. Você não vai cursar, né, ter um diploma. E aí, por conta disso, eu entrei na faculdade para ganhar bolsa, né, da faculdade. E aí, eu fiquei lá durante 1 ano e meio, não me identifiquei com o curso, não tinha nada a ver comigo. Eu gosto de lidar com pessoas, de embelezar pessoas, né. E aí foi quando eu tive a ideia de focar mesmo nessa área da beleza, né? Investir mais nessa parte de maquiagem. E aí eu fiz o curso de design de sobrancelha e tudo foi fluindo, né? Então foi a área mesmo que me escolheu. E aí depois disso foi só paixão pela primeira vista, né? Eu me identifiquei e tô aí há 5 anos na área. Nossa, e como que você decidiu entrar na área de maquiagem? Você começou pela maquiagem, foi a primeira porta. Isso. E me conta um pouco, você ia maquiar as pessoas em casa? Como que era esse começo? Eu maquiava desde os meus 15 anos, então tinha aquelas festas, né, de 15 anos das minhas amigas, eu já ia, maquiava as mães, as debutantes, e aí eu fazia tudo, né, na amizade, nunca foi cobrado nada, só que aí começou a tomar uma proporção maior, as pessoas começaram a ver as fotos, me pedir e tudo, e aí eu ia de final de semana, porque como eu trabalhava na faculdade durante a semana, eu ia de final de semana. E aí eu comecei a namorar, né, e a família do meu namorado, que hoje é marido, eles têm um salão de beleza lá em Balneário Camboriú. E aí a minha sogra sugeriu, falou, Isa, já que você quer entrar nessa área, por que você não vai e faz um estágio lá com eles para ver se é a área que você quer? E aí eu fiquei 20 dias lá, limpando o salão, servindo café, né, para ver se era o que eu queria. E realmente falei, é isso que eu quero entrar nessa área. E aí o pessoal lá me aconselhou, faz um curso de sobrancelha, né, para você manter as suas clientes, porque a maquiagem é muito esporádica, né, de final de semana. Então quando eu voltei, eu investi nesse curso, e aí eu entrei num salão, né, mas foi assim, foi constância, né, foi 1 ano em um salão que não tinha clientela, e eu batalhando ali no meu Instagram, né, conquistando cliente por cliente. Então, foi através da maquiagem que eu cheguei no mundo das sobrancelhas, né, que hoje é a minha especialidade. E foi através dela também que eu conquistei cada cliente. Eu tenho cliente desde 5 anos atrás até hoje, né, comigo, por conta da maquiagem. Que legal. E hoje você ainda maquia ou você não maquia mais? Não maquio mais. Já fazem uns 2 anos e meio que eu parei, por conta da demanda mesmo, né? Então, hoje eu tenho a empresa, né, que demanda muito tempo, e eu foquei muito nessa parte de sobrancelhas. Então, na parte de remoção, micropigmentação, e aí eu acho que a gente precisa focar em algo para realmente ser especialista. E aí eu abri mão da maquiagem por conta da demanda. Isso faz muita diferença no nosso posicionamento, né? Quando a gente se torna especialista num nicho específico, né? Com certeza. Como que foi para você essa mudança e abrir mão da maquiagem? Porque às vezes tem profissionais que ficam apegadas, né? Que quer fazer de tudo. Quer fazer cabelo, unha, cílios, quer oferecer tudo por achar que isso vai ser melhor, por ter mais opções.
e muitas vezes não. Você ser especialista te dá mais autoridade. Como que foi assim pra você? Foi assim, né? A gente fala que foi um divórcio. Foi complicado porque foi onde tudo começou, então eu senti muito emocionalmente abrir mão da maquiagem, mas eu senti que foi o tempo dela e eu falei, novas coisas virão, né? Então eu decidi dessa forma. As clientes sentiram bastante, né? Porque elas gostavam muito. E aí no início eu tinha uma profissional que fazia maquiagem para não romper, né, de uma vez. Eu ainda tive alguém que deu continuidade, mas aos poucos, né, foi perdendo porque elas queriam, né, ser maquiadas por mim, e aí eu explicava para cada uma delas. Então assim, realmente fez toda a diferença na minha profissão, eu migrar para algo e ser especialista, porque a sua credibilidade, a sua postura, né, então a cliente, ela chega lá, ela sabe que eu vou resolver o problema dela com relação às sobrancelhas, não é algo que assim, eu faço isso, eu faço aquilo e de certa forma não foco em nada, né, então para mim foi bem importante essa decisão e algo que mudou muito o meu posicionamento. Perfeito. E a sua tá super natural, gente. Que técnica é essa? Aquela branquinha, né, ruiva, e tá super da cor do seu cabelo, tá lindo. Conta um pouco da técnica que você faz. Gente, vou até mostrar, mas a técnica é a nano, né, que é aquela micropigmentação, que ela é a mais natural, né, a que o pessoal tem usado mais, então assim, não se usa mais aquelas técnicas mais tatuagem, mais pesados, fios muito grosseiros, né, então é uma técnica onde os fios são extremamente finos e que imitam um fio natural, né, então hoje eu sou especialista em remoção, porque tem muita gente que precisa remover o procedimento antigo, né, e realizar a técnica nova. Então, essa nano mesmo que eu fiz foi recente, justamente porque eu passei pelo processo de remoção, e aí hoje eu fiz a técnica atualizada, então fica assim, super natural. E me conta um pouco, é aquele valor polêmico a sua que você faz? Tipo, 12 mil reais para fazer o processo? Ainda não! Mas é a meta? Com certeza, com certeza. A minha meta é ter outras profissionais realizando o mesmo procedimento, porque para ficar acessível, né? Tanto para as pessoas que querem eu como profissional realizando ali, como para quem só quer realizar o procedimento com a mesma qualidade. Então, enquanto eu estou treinando uma pessoa, né, o meu valor é um pouco mais acessível, mas em breve eu pretendo fazer dessa forma, porque aí a gente acaba valorizando mais a nossa hora, né? Que a gente sabe que é muito concorrida, a gente tem muitas coisas para resolver. Então, esse é o meu objetivo, é ir aumentando cada vez mais e valorizar mais o meu trabalho. Quem sabe, né? 12 mil. Quem sabe? o tão sonhado e polêmico, né? Mas e como que tá sendo para você essa parte, né? Que muitas profissionais têm medo de fazer isso que você está fazendo, de treinar outras profissionais para realizar o mesmo serviço que você, para você conseguir escalar e crescer mais. Como que tá sendo esse processo? Antes eu tinha um preconceito achando que se eu ensinasse alguém, né, essa pessoa poderia sair do meu espaço com a minha técnica e ia de certa forma, ganhar em cima de mim, né? Mas aí eu mudei a forma que eu pensava, justamente pensando, se é uma pessoa que ela foi treinada por mim, ela vai ter exatamente a mesma técnica, a mesma qualidade e vai trazer muito mais retorno para o meu espaço, né, no tempo que ela estiver lá. Então, hoje eu delego mais, né? Eu penso dessa forma, tenho resultados com isso, então quando as meninas entram e fazem curso comigo, elas começam já fazendo da forma que eu faço, né? Eu não preciso mudar nada por ter aprendido em outro local. Então é muito mais fácil e o retorno é muito melhor, assim, quando você tem mais profissionais, né? Atendendo a demanda, e tem clientes que confiam no seu trabalho, independente de quem quer que seja que esteja no seu espaço ali, elas sabem que você treinou, que aquela pessoa está, né, apta a realizar o procedimento. E como que você teve essa virada de chave de falar assim, bom, agora eu vou conseguir treinar outras pessoas para atender a demanda, atender as clientes? Por que eu tô te perguntando isso? Porque tem gente que tem muito medo,
não sei se você teve no começo, e não consegue, tem esse apego de falar, não vou treinar, é melhor eu atender sozinha. O que fez você virar a chave, assim, de falar e de entender, né, que você tem um negócio para crescer, enfim, essa mentalidade mais de empresária mesmo? Eu acho que quando você começa a lidar como uma empresa e não como uma pessoa física, né? Você começa a entender as estratégias que você precisa mudar para poder ter esse crescimento. Então, quando você tem um pensamento de que só eu, né? Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, você acaba ficando estagnada. Então, eu passei por um período, né? Mais estagnada. E aí, depois que eu comecei a pensar de forma diferente, eu vi o crescimento acontecendo. Então, eu acho que essa forma de você treinar uma equipe, de você ter pessoas ali fazendo talvez a mesma coisa que você, né, de uma forma diferente, porque cada profissional tem a sua forma de trabalhar, você acaba abrangendo, né, a sua profissão ali, você não fica dependente somente do seu braço, né, então se você precisa se ausentar por algum motivo, você tem alguém dando andamento ali ao seu espaço e tudo flui de forma contínua, né? Sim, isso faz muita diferença para quem quer crescer, quer escalar, né? Quer ter um negócio que funcione sem você ali estando o tempo todo. Eu acredito que não é sair do operacional, porque toda tarefa, né, de gerir uma empresa é uma tarefa operacional, mas você não depender exclusivamente só do seu atendimento, aí você começa também a ter um pouco mais de liberdade, né? Sim, de com conseguir certeza. fazer outras coisas, gerenciar um negócio. E como que foi essa mudança para você de pensar como gestora, né? Porque a gente acaba se tornando uma gestora, líder. Como que é para você ter outras pessoas trabalhando com você nessa parte de liderança, que hoje também é um desafio grande, com todo mundo que eu converso, até de outras áreas, né? Não é uma dor exclusiva só da área da beleza, mas de ter equipe. Como que é essa parte? Como você lida com isso no dia a dia? Eu acho que realmente é a parte, assim, que dá mais trabalho, digamos assim, né? Porque você manter uma equipe motivada, né, dentro do seu espaço para sonhar junto com você, não é somente delegar, né? Então, você precisa motivar, você precisa que o seu time esteja ali com você. Então, foi com base às experiências, né? Então, assim, não acertei logo de cara, né? Tive que passar por muitas situações, né? Onde eu fui aprendendo. Então, hoje eu lido dessa forma. Bom, a equipe, ela tá junto comigo, né? O estúdio, eu falo que não sou só eu, somos todas nós, tanto as clientes quanto a minha equipe. E eu tento passar isso para elas, de que elas têm um papel fundamental, né, na nossa empresa. Então, eu acho que é você passar esse sonho, né, para elas também, porque ali eu falo que o estúdio, né, hoje o meu estúdio, ele é uma ponte para elas conquistarem o que elas precisam, né, cada uma tem seu sonho particular, e de certa forma serem profissionais cada vez mais confiantes, né, no que fazem. Então, o estúdio, ele acaba sendo uma escola para todo mundo, e foi realmente para mim durante esses 5 anos aí, eu aprendi bastante, mas realmente é a parte mais desafiadora. É de você conseguir extrair, né, realmente o melhor de cada uma. E como que você aplica isso na rotina, assim, no seu dia a dia? Como que é a sua rotina de liderança com a sua equipe? Para trazer, às vezes, de insight ou de dica para alguém que não sabe como fazer. Às vezes a pessoa sabe o que precisa fazer, mas ela não sabe como aplicar uma coisa simples ali que já vai fazer diferença para ela. Sim, eu acho que o primordial é planejamento, né? Então, você precisa ter um planejamento do que você vai fazer a cada data comemorativa, a cada conquista de meta. Então, eu faço reuniões mensais com elas sobre meta, sobre como é que a gente vai desenvolver esse mês, né? Qual estratégia, talvez, que a gente vai usar. Então, a gente tem muita estratégia de marketing, né? Então, esse mês a gente vai focar nessa forma aqui de atrair a cliente, ou a gente vai fazer uma campanha interna para as clientes que já estão aqui, que precisam conhecer talvez o trabalho de uma delas, né? Então, eu faço essas reuniões mensais e a gente também tem muito diálogo, né? Eu falo que o diálogo, ele é fundamental quando você tem um negócio, quando você tem uma equipe, porque dessa forma a gente consegue alinhar as ideias. Eu peço para elas pensarem em algumas coisas para trazer também, para elas participarem, né? Não é só a gestora que tem que chegar, falar
Não, elas têm que fazer parte. Então, a gente pensa em uma campanha, o que a gente vai fazer? Gente, tragam ideias, a gente senta, a gente conversa. Então, eu acho que o diálogo, ele é bem importante. Você conhecer a pessoa, saber a expectativa dela, né? Ali dentro do espaço, e você também deixar as coisas acontecerem dessa forma com muita dedicação e planejamento. Perfeito, aí uma bela dica de se planejar e comunicar, né, com a equipe, ter essa abertura, né, para elas poderem participar e até se sentirem pertencente ao espaço, né, porque se é uma coisa onde só você toma as decisões sozinha e a equipe não participa, às vezes não tem tanto engajamento, a pessoa acaba não se dedicando como deveria para conseguir o resultado. Sim. E você tem metas também para sua equipe? Como que é essas metas? Temos sim. A gente tem metas de cada profissional, né? Então, a gente senta, a gente vê o mês anterior e a gente pensa em como pode melhorar. Então, quem define as metas são elas mesmas. Eu falo quanto que a gente vai, né, faturar esse mês. E aí, elas falam, às vezes eu dou uma sugestão, eu falo, olha, eu acho que você tem potencial para um pouco mais, né? E aí a gente pensa numa estratégia para atingir. Então, se nós usamos uma estratégia num mês, no próximo mês, né, talvez a gente use a mesma e mais alguma, né? Então, elas mesmas falam o quanto elas querem, né, faturar ali. E a gente trabalha juntas ali para conseguir bater a meta, né? E aí, é claro que eu também tenho a minha meta de faturamento da empresa. Então, tudo que eu posso agregar, né, para a empresa bater aquela meta, eu vou fazendo, vou vendo a estratégia que a gente pode usar. Legal. Isso é bem bacana fazer individualmente, que é o PDI, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Individual de cada profissional ali, de você conseguir com que elas melhorem pelo resultado dela mesma. E aí motiva mais ela, porque ela faz pelos objetivos dela, não pelo objetivo da empresa, né? Não é pela empresa, é por ela. Então, isso acaba dando engajamento muito melhor. Fica aí de dica para vocês, para colocarem isso em prática, né? Sim. Caísa, que ela trouxe aqui essa dica, e é fundamental isso pro crescimento delas, da empresa. No final fica todo mundo feliz. Com certeza. E como que tá essa parte que eu acompanho ela, claro, e eu vejo que você está fazendo bastante campanhas. Agora, como que está sendo fazer essas campanhas? Você sempre fez ou você começou mais agora? Como que está sendo para você? Bom, eu falo que você foi, assim, mandada de Deus, né? Porque eu precisava colocar em prática muita coisa, né? Mas eu não sabia como, né? Então, você chegou me dando as orientações e tirou, assim, nossa, me deu uma clareza muito grande do que fazer. Então, teve muita coisa e deu muita diferença em faturamento, em investimento mesmo, assim, de trazer, né, minha própria marca de produto. Então, são detalhes, né, que fazem toda a diferença. E já era um sonho que eu queria colocar em prática. E você me incentivou e aí eu coloquei, vi resultado. Então, assim, é algo que dá uma motivação maior, né? Porque às vezes você tá na sua empresa e você tem um faturamento ali, né, um pouco, sempre a mesma coisa. E aí, quando você traz uma campanha específica, né, Dia das Mães, Dia dos Namorados, enfim, formas que você pensa ali de aumentar, você fica motivada também, né? Então, dá um desafio. Ai, que legal, né? A gente teve esse resultado, a gente implementou algo diferente que nunca teve, por exemplo, o produto. Então, a gente tá sempre, né, pensando dessa forma. E para mim foi maravilhoso. Eu acho que foi uma nova história, né? Eu sempre falei para as meninas, para as clientes, a gente tá em fase de crescimento, a gente vai tomar algumas decisões que vai dar diferença. Então, essa confiança de que vai dar certo também faz toda a diferença, né? Faz a gente acreditar, né? Sonhar, né? Ver Exatamente. Os olhos brilharem. E como que foi para as clientes esse novo protocolo que você fez com o gloss, né? Que é para finalizar. Conta um pouquinho como que as clientes começaram a te ver também, né? Porque eu acho que quando a gente começa a se posicionar diferente, a equipe percebe, as clientes percebem. Como que foi essa mudança para você? Com certeza. Hoje a gente tem um produtinho, né? Ele parece um gloss, mas ele é para sobrancelhas, para o pós-procedimento, né? E assim, o medo, ele faz a gente não tomar certas decisões que já era pra gente tomar. Às vezes a gente não acha que é capaz. Então eu sempre tive esse sonho, era algo muito necessário, porque elas precisavam de um pós mesmo,
mesmo, home care, né? E eu não me achava capaz. Eu falava, ai, não, eu vou trazer algo, elas não vão achar legal, não vai gostar. E assim, eu fiz o primeiro pedido, acho que foram 20 produtos. Eu já tô no 5º ou 6º pedido de 25 já. E assim, foi algo muito... Elas aceitaram de forma muito legal, porque você passa essa credibilidade, né? Então, elas sabem que aquele produto, ele foi pensado e desenvolvido para a necessidade delas, né? Então, o fato de você ter essa credibilidade com as clientes acaba fortalecendo, né, a sua marca, o que você vende ali, porque através disso elas falam, não, na Isa eu confio, na Isa eu tenho certeza que ela trouxe um produto pensando na gente, né? Então foi algo assim que elas realmente ficaram muito felizes quando eu trouxe essa novidade. Isa, que legal, a gente fica muito feliz por você. E a adesão foi sensacional, assim, a gente tem uma procura, a cada laser eu vendo aí uns 25 por laser, né? Então, fora as que durante o mês também adquirem. Então, foi algo bem bacana e elas ficaram muito animadas e felizes também. Eu gosto disso, né? Que as clientes vão sentindo com a gente, elas vão... a cada conquista que a gente tem, elas vão ali, né, estando junto com a gente, comemorando também. As clientes vibram, né, pelo nosso sucesso, e eu acho que isso... Quando a gente busca se reinventar, investir, isso dá mais segurança para a cliente, ela fica feliz pelo nosso sucesso e ela começa até a indicar mais quando passa essa credibilidade ali para cada cliente. Sim. E uma carteira, né, de clientes, falar carteira é meio antigo, não sei, não veio outra palavra na minha cabeça, mas ter ali uma clientela fiel é um baita diferencial, né, pro nosso negócio, porque é mais barato a gente ter ali sempre o mesmo cliente, e uma clientela fiel acaba trazendo novos, e é um diferencial, porque tem muita gente que tem dificuldade de fidelizar cliente, e às vezes é alguma coisa no posicionamento, ou é a parte técnica. O que você daria assim, de conselho para quem está assistindo a gente e tem essa dificuldade hoje de fidelizar cliente? O que você acha que é o diferencial? Porque desde a maquiagem, as clientes que começaram com você lá atrás estão com você hoje, você não faz mais maquiagem e elas permanecem. Eu acho que assim, quando a gente tem essa conexão, né, de pessoa com a cliente, é diferente do que só o profissional, né? Então, assim, a cada cliente eu criei uma conexão com elas. Então, eu sei da história de todas elas, né? Elas sabem da minha história. Então, essa conexão pessoal é o que dá essa proximidade, né? E, assim, o atendimento diferenciado, né? O atendimento, ele faz toda a diferença. Então, quando chega uma cliente nova e ela vê que nós atendemos ela de forma diferente, onde a gente se importa com a história dela, com a pessoa que ela é, e não só em realizar o procedimento, a gente cria uma conexão. Então, através dali, ela fala, eu não vou abrir mão desse local aqui, porque tem algo diferente. Então, eu acho que é essa conexão que você precisa ter com as clientes, porque aí você vai além, né? Eu falo que hoje tem muitas clientes que não me consideram mais como a mocinha da sobrancelha, né? Já criou uma conexão mesmo, claro que muito respeitosa, né? Mas com histórias, com pessoas, né? Com a necessidade de cada pessoa. Então, não é ver só números, e sim que são vidas que a gente está ali para transformar, para melhorar. Então, eu acho que essa conexão faz toda a diferença. Sim, e hoje as clientes buscam muito mais, né, do que um procedimento. Ela busca essa conexão, esse cuidado, essa experiência, né, que você entrega. E as profissionais que enxergaram isso se destacam muito mais, porque ela consegue ali realmente não ver só números, mas enxergar cada cliente com esse cuidado, com essa conexão. Então, para você que às vezes hoje tem essa dificuldade de fidelizar a cliente, olha para isso, olha para o cliente além do dinheiro, além da técnica que você vai fazer, e entender ali cada cliente. É maravilhoso a gente ter essa... E as suas clientes hoje, elas fazem com a sua equipe?
Ou não? Como que é essa parte? Então, elas fazem, tá? As clientes confiam muito. É claro que tem algumas que são muito apegadas a mim, né? Eu falo pra elas, gente, desapega, OLX. Mas assim, é algo bem que elas têm a credibilidade. Então elas falam, não, Isa, elas sempre falam muito isso pra mim. Eu tenho certeza que se a pessoa tá na sua equipe, é uma pessoa que trabalha bem. Então, elas começam a confiar na minha equipe também, né? Claro que quando elas, né, precisam, eu estou ali para atender, mas quando não, ou quando precisa, tem algumas clientes que são super flexíveis, não, Isa, fica tranquila, e aí elas começam já a criar conexão com aquela outra profissional e viram clientes da profissional, né, que eu falo isso, que cada profissional ali tem o seu valor e tem a sua forma de trabalhar e as clientes também se conectam com elas, né, então eu falo que eu sou só um meio de trazer a cliente, de fazer ela fidelizar ali, mas elas confiam super na equipe que eu coloco, porque elas sabem que teve um trabalho antes, né, de treinamento, de forma específica, não só de realizar o procedimento, mas principalmente de atendimento. Então, todas nós, a gente fala a mesma língua, a gente trata as clientes da mesma forma. Então, isso, realmente, elas confiam mais, né, porque tá tudo envolvido ali em um único objetivo, né? Sim. E quais os principais pontos, assim, que você considera importante na hora de contratar uma profissional? Porque não é fácil você conseguir uma profissional que fala a mesma língua que você, por exemplo, para manter esse padrão com essa mesma essência. Qual é o que você coloca assim como critério que é inegociável para você na hora de contratar, para ter essas profissionais alinhadas? Eu acho que é o coração ensinável, né? Então, assim, ali a gente tem uma relação profissional, mas nós somos pessoas. Então, quando eu vou fazer uma entrevista, conversar com alguém, eu preciso sentir isso. Eu preciso que a pessoa esteja aberta, né, a crescimento, ela tenha essa ambição saudável, ela tenha um coração ensinável, onde a gente possa conversar, mudar a rota, talvez, né? Mudar algumas atitudes, algumas formas de realizar até as técnicas também. Então, eu preciso de pessoas que estejam empenhadas, né? Então, elas queiram crescer, isso faz toda a diferença, porque você ter pessoas que não querem crescer e querem ficar estagnadas não é o perfil, pelo menos não da minha empresa. E ter pessoas que estão aptas ali a realmente aprender, né? Eu vou aprendendo junto com elas, a gente faz cursos juntas, então eu acho que esse é o critério principal, um coração ensinável e principalmente essa ambição saudável para a gente gerar esse crescimento. Perfeito, faz muita diferença esse do coração ensinável, coração treinável, porque na minha empresa também eu uso o mesmo critério, que a pessoa não precisa ser a melhor na parte técnica, porque a parte técnica a gente consegue treinar, mas tem certo tipo de comportamento que não tem como eu mudar a pessoa. Sim. Então, ela estando alinhada nos mesmos valores, é mais fácil para mim ensinar a técnica e aí todas ficam no mesmo padrão. Porque todo mundo começou um dia sem ser perfeita na técnica. Então, com o treinamento certo, com o acompanhamento, a pessoa consegue ali entregar um resultado. Mas esse é um pilar fundamental. Acho que para quem quer ter equipe, colocar outras pessoas, é um ponto essencial você ter pessoas que querem crescer com você, que estejam abertas a aprender, a serem lapidadas, né? Porque Sim. é esse o trabalho de uma líder, de uma gestora, que é lapidar a sua equipe, não só a parte técnica, mas também como a parte do comportamento. E aí a pessoa tem que estar muito aberta, né, com o coração aberto para conseguir ser lapidada, porque com se certeza. Ela não quer, como você falou, não adianta, aí você vai ficar ali rodando e não vai conseguir extrair o melhor daquela pessoa. E técnica, né, fazer bem feito, muita gente faz, né? Eu falo que a cada esquina tem uma pessoa que faz uma sobrancelha bem feita, uns cílios bem feitos, mas qual é o diferencial, né? Qual é a essência que a gente tem ali para oferecer para cliente? Sim. Algo além, né? Então é o que você falou, a gente precisa ter essas pessoas, né, para as coisas fluírem, para a gente estar na mesma linha de pensamento e objetivo, né? Agora eu quero te fazer uma pergunta assim, fugindo um pouco do tema. Já aconteceu algum episódio engraçado com alguma cliente, assim, que você guardou algo que foi cômico? Ai, gente, eu lembro de uma situação
que marcou muito a minha profissão, que foi quando eu atendi uma cliente, e aí eu levava na época cerca de 1h30 para fazer o procedimento, e com ela eu fiquei 4 horas. Nossa. Porque ela simplesmente pegava o espelho a todo instante para ver, e ela pegou o equipamento que eu uso para fazer a micropigmentação e quis me mostrar como eu ia fazer. E ali naquela situação eu não sabia se eu ria, se eu chorava, o que eu fazia. E aí eu tive, na verdade, ali foi a forma que eu mudei a forma que eu me posiciono, né? Porque até então a gente tem muito aquilo lá, o cliente tem razão, o cliente tem razão. Só que aí nesse ponto eu fiquei sem credibilidade, eu não sabia nem o que era pra fazer, porque ela me questionou tanto que eu fiquei em dúvida do meu trabalho, né? Então, eu acho que esse foi um momento, assim, meio cômico e meio trágico também. Porque uma sobrancelha que eu iria fazer em 1 hora e pouquinho, eu levei 4 horas. Depois que ela saiu, eu chorei horrores, que eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas foi um ensinamento. Então, ali foi algo que eu aprendi a me posicionar, a falar, olha, pode confiar em mim, eu sei o que é melhor ali pra sua sobrancelha, né? Mas eu acho que essa situação me marcou bastante. Mas você conseguiu finalizar o procedimento? Consegui. Ainda deu pra finalizar? Consegui, saiu de lá satisfeita, deu tudo certo. Mas foi assim, eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Sempre tem, né, um momento assim episódio, que você lembra, que você fala, gente, ali eu passei um apuro. Mas ela voltou, ficou fidelizada ou nunca mais veio? Então, ou você demitiu essa cliente? Na verdade, ela era uma cliente que não era daqui, ela era da Bahia. E aí o filho dela morava aqui em São Paulo e presenteou ela com esse procedimento. E além disso, além dela fazer isso, o filho dela também ficava em cima, assim, ó. Gente, que pressão! Mas aí ela voltou pra cidade dela, não tive mais contato, graças a Deus. Ainda bem, né? Aquelas assim, nossa, se eu pudesse, eu demitir essa pessoa pra não vir mais. Exatamente. É assustador, né? Eu acho que toda profissional um dia já passou por alguma situação assim ou parecida. Assim, já aconteceu da cliente querer tirar a lixa da minha mão, mas não de demorar tanto o procedimento. Já aconteceu alguns episódios, mas é melhor deixar... Senão a gente fica o dia inteiro conversando. Deixar pra próxima, porque os meus, gente, eu atendia a domicílio e era de porta em porta, eu cobrava R$5, e aí nessa época me aconteceu tanta coisa, mas é isso, quando a gente aprende a se posicionar, a gente acaba colocando o cliente no lugar dele, né? Porque nem sempre o cliente tem razão. É verdade, é verdade. Mas essa foi boa. Enfim, e me conta um pouco da sua evolução, né, como líder, antes e depois da mentoria. Como que foi essa virada de chave para você? O que você acha que mudou da Isa antes e depois de começar, de ter o acompanhamento? Você já fez mentoria alguma vez ou foi a sua primeira? Não, nunca fiz. Inclusive, eu estava à procura já tinha muito tempo, mas eu não achava alguém que eu me identificava, né? Porque eu acho que mentoria é muito isso. Você tem que admirar a pessoa, você tem que gostar da pessoa e se identificar. Então, eu estava, né, à procura, e aí quando eu achei você, eu falei, com certeza é a Joyce que vai me orientar. E eu acho que um ponto, assim, que fez muita diferença foi separar a pessoa física da empresa, né? Então, hoje eu tenho uma porcentagem, assim como todas as outras profissionais, e isso me diferencia no sentido de não misturar, né, as coisas, não misturar o faturamento. Então, antes eu via o faturamento total e eu falava, cadê o dinheiro? Onde é que ele tá? Gente, eu não tenho dinheiro para nada, eu não tenho dinheiro para fazer um investimento, né, no meu espaço. E fazendo dessa forma, né, então separando o meu salário, a pessoa física da empresa, fez muita diferença, porque hoje eu tenho uma conta, né, então eu tenho um caixa que tudo que envolve a minha empresa é de lá. Então, assim, eu não misturo as coisas, cada conta no seu quadrado, e aí dessa forma hoje eu vejo o dinheiro entrando, né? Eu consigo fazer investimentos específicos de algo que está precisando, material, enfim, você acaba não ficando endividada por conta dos investimentos. Você paga ali, às vezes, muitas das vezes à vista, porque você tem o dinheiro, né? Então, eu acho que para mim realmente foi diferenciar a pessoa física e a empresa, são coisas diferentes, e a questão principalmente financeira, né? Que faz a diferença nesse sentido de investimento e
o dinheiro que precisa estar no caixa da empresa e o dinheiro que precisa ser o nosso salário, né? Perfeito. E você cresceu super financeiramente também depois desse ajuste, né? Porque eu vi lá o seu gráfico crescendo. Sim, com certeza. É uma baita vitória, assim, da gente ver o resultado do trabalho que a gente está fazendo. E como que foi porque é um sucesso, né, pra gente conseguir aumentar o faturamento, ver meta. Com certeza. Foi muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz. Eu falei, eu precisava dessa virada de chave. E foi em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Pouquíssimo Eu acho tempo. que foi, assim, 1 ou 2 meses depois que a gente fez, né, que eu fechei a mentoria, que a gente teve esse retorno. E aí foi o recorde, né, de faturamento que eu nunca tinha tido. Então, foi muito legal. Fiquei muito feliz, né? E agora o parâmetro ele vai aumentando, então a cada mês a gente se desafia mais. E aí eu tô muito feliz com essa evolução, com esse resultado, né? Em tão pouco tempo. Só você colocar em prática o que você precisa, que não tem como não ter resultado, né? Sim, isso que a Isa falou agora, a importância de você colocar em prática, porque por mais que você tem uma mentoria, né? No caso que ela tá no Elas Mentoring, ela tem um direcionamento, se ela não colocar em prática, nenhuma estratégia vai ser eficiente. Então, em menos de 2 meses, ela conseguiu ali ter um aumento considerável no faturamento dela, já um retorno da mentoria, mas porque ela colocou em prática, ela foi lá, foi atrás, fez. Porque tem muita gente que espera, né, um milagre. Só que milagre é você ir lá e correr atrás e fazer todos os dias, de colocar em prática. Porque tem gente que acaba desistindo no meio do caminho, mas por falta de aplicar, porque a pessoa às vezes não tem, né, algo que é muito importante, que é a autorresponsabilidade. Porque quando a gente tem autorresponsabilidade e o conhecimento certo, né, você vai lá e aplica e faz. Mas se você fica esperando cair do céu, nada acontece. É verdade. Eu ficava muito dessa forma. Eu sei que eu preciso fazer. Mas quando que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E aí eu me vitimizava nisso, né? Então, eu sabia da minha responsabilidade, mas muitas das vezes eu me escorava em alguma desculpa. Então, assim, eu falo que eu não sou uma mentorada, né, de muita manutenção. Eu não fico mandando mensagem, porque eu fico focada em realmente colocar em prática, né? Às vezes o meu marido até fala, mas você não vai falar com a Joyce? Eu falo, mas ela já me falou o que eu preciso fazer, eu preciso agora colocar em prática. Então, eu realmente peguei esse tempo, né? Dá mais trabalho, não tem como quando você precisa tomar certas decisões, quando você precisa ter ali... colocar em prática tudo que você aprendeu vai demandar muito mais tempo. Isso é algo muito certo, né? Mas eu sou assim, eu já sei o que tem que fazer, agora vamos colocar em prática, que como você falou, não tem como você, né, sugerir ali as mudanças e achar que alguém vai fazer por você. Você precisa tomar a sua responsabilidade de falar, não, eu só vou ter o resultado que eu preciso se eu sair da minha zona de conforto, né? Perfeito. E isso dela fazer a separação de pessoa física e de pessoa jurídica, em pouco tempo ela já conseguiu ver ali o salário, né, dela, que a gente precisa ter um comissionamento para a gente ou um prolabore para sua empresa, né, ficar saudável, para você conseguir fazer novos investimentos, porque é muito frustrante quando a gente precisa comprar um equipamento novo ou fazer até mesmo uma mini reforma, arrumar alguma coisa e não ter dinheiro, ou ter que fazer empréstimo e aí fica naquela dívida e vira aquela bola de neve. E tem muitas profissionais assim, Isa, hoje, que não conseguem sair do lugar por falta de gestão financeira, a parte de gestão de equipe, enfim, esse todo da empresa. Você hoje que está voando, né, como líder, como gestora, você deixaria um conselho para essas profissionais que têm essa dificuldade hoje? O que você falaria para elas que talvez iria virar a chave ali? Eu acho que é você entender que quando você tem uma empresa, não quer dizer que você vai viver uma vida de luxo e talvez você vai ter muitas partes boas, né? Então, a gente precisa entender que quando você está na construção do seu negócio, você vai precisar, sim, tirar dinheiro ali, que talvez seria de algo específico que você gostaria de fazer para poder investir na sua empresa. E lá na frente, você vai ter o retorno disso. Então,
nunca parar de investir, né? Eu acho que é isso, é você entender que o seu negócio, ele nunca pode parar, você sempre vai estar pensando em melhorias, né? Fazer essa diferenciação de pessoa física e empresa, porque isso faz muita diferença. E tentar sempre, na parte, né, pessoal, viver com menos, porque eu acho que o padrão de vida também influencia muito, né? Então, eu tenho faturamento tanto, então eu posso viver desse jeito aqui que eu sempre sonhei. E nem sempre, porque às vezes você vai precisar entender que aquele faturamento, ele tem muita coisa que você tem que tirar dali, né? Tem muita coisa que é da empresa, que é seu. Então, é viver talvez num padrão de vida um pouco mais tranquilo, né, para poder ter dinheiro para investir na sua empresa e pensar a longo prazo, né, que lá na frente você vai colher os frutos, né, não vai ser de forma imediata. As sementes, né, a gente ir plantando as sementes para um dia colher. Eu acredito muito nisso e eu já abri mão de muita coisa, muita mesmo, por muito tempo, assim, tem 7 anos que eu tenho empresa, mas eu acredito naquela escada que é empresa rica, dona pobre. Eu nunca posso ser empresa rica e dona rica e manter e querer ter o mesmo padrão. Sempre tá um pouquinho abaixo, porque quando a minha empresa for milionária ou multimilionária, vou ser milionária, mais ou menos isso. E de pensar sempre em reinvestir, do negócio crescer e conseguir pensar também a longo prazo, como você falou. Porque quando a gente pensa em legado, naquilo que a gente quer ter futuramente, naquilo que a gente quer construir a longo prazo, a gente abre mão, às vezes, de um conforto agora, para lá na frente poder colher esse fruto que a gente está, essa semente que a gente está plantando. Eu acho que isso é um baita diferencial da gente não se afobar e querer ter resultado rápido, porque ter um negócio também não é fácil, né? Porque a gente é o tempo todo abrindo mão de coisas para construir algo realmente consolidado. Mas eu, Joyce, acredito que vale a pena, né? Depois que você começa a ver os resultados e das vidas que você impacta, né? De outras famílias, tem outras famílias que também dependem ali do seu negócio, que é a sua equipe. Então, que isso vale a pena, que a gente impacta muitas vidas, né? Com e certeza. Que a gente tem isso como missão. Exatamente, eu falo que é isso, é o nosso propósito na Terra, né? Por que a gente foi selecionado por Deus aqui? Eu acredito que é isso, é você entender que é um propósito, não é sobre vida financeira ou sobre você atingir um faturamento X ou Y, é você entender o seu propósito de vida, que é mudar a vida da sua equipe, que é mudar a vida das clientes com as marcas que vocês vão deixar na vida de cada uma delas. Então, quando você entende dessa forma, né, o faturamento é lucro, né? O dinheiro é uma consequência disso, Sim. Porque é impossível você entender isso como um propósito e você fazer de qualquer jeito, ou você se embolar aí em dívidas e tudo mais, né? A gente já está chegando no finalzinho e eu queria saber como que você descobriu que esse era o seu propósito, como que foi isso para você? Bom, gente, eu acho que aí vem a história mais triste, digamos assim, né? Quando eu abri, né, resolvi abrir o meu negócio e tudo, muitas coisas negativas aconteceram, né? Então, que hoje eu não vejo que foram negativas, eu vejo que foi uma mudança de rota, né, para tudo fluir. Mas eu abri, né, com uma pessoa, o estúdio, e aí depois de 8 meses ela precisou se mudar para outra cidade, e eu me vi ali numa situação, eita, agora é só eu, né, agora é só eu assumindo todas as dívidas, os custos, enfim. E aí depois de 1 ano e meio que eu estava ali com o negócio acontecendo, eu tive uma tentativa de assalto, né, no meu espaço, e isso assim, me fez pensar em desistir. Eu falava, agora eu já não tenho mais um espaço onde eu vá poder atender, porque você perde ali a sua segurança, né? Aquele afeto que você tem por aquele ambiente acaba sendo perdido. Então eu falava, bom, ali encerrou, ali eu não vou mais para lugar nenhum. E aí, né, eu senti no meu coração que não era o fim, ali era o começo, na verdade. Então eu tive que mudar, né, o espaço, né, de um mês para outro. Eu fui para um local que tinha às vezes eu acho que até 3 vezes mais o aluguel do que eu pagava, mas eu fui com fé. Eu falei, Deus tá no negócio e vai dar certo. Coloca o pé e Deus dá o chão. Exatamente, então foi muito isso. Em 3 dias a gente fez a mudança, e eu cheguei no novo espaço, então eu tinha um aluguel muito mais caro, e aí todos os profissionais que estavam comigo pediram para sair.
E aí, gente, eu me senti assim, no fim do poço, sabe? Porque você fala, meu Deus, o meu custo aumentou muito, as profissionais e a equipe que eu tinha, ninguém quer continuar comigo pelo fato de ter acontecido, foi muito traumatizante para todo mundo. E eu me vi numa situação onde eu me questionei muito, né? Será mesmo que é para eu continuar? Só que aí eu resolvi enfrentar e eu falei, esse é o meu propósito, Deus não me colocou aqui à toa e eu vou continuar. E graças a Deus, né, tudo foi fluindo, chegou mais clientes, eu troquei muitas clientes, né, então chegaram clientes que entenderam mais o meu valor do que clientes que realmente iam por preço, talvez, né, renovei toda a minha equipe e pessoas ali que abraçaram junto comigo, né, o meu sonho, né, o sonho delas ali de conquistar mais coisas, então hoje, graças a Deus, eu estou no mesmo espaço que eu mudei, né, há 3 anos atrás. Então, assim, eu acredito que foi nessa virada aí que eu entendi que era um propósito e não era o local que eu estava, não era a equipe que eu estava e simplesmente o meu propósito de vida que eu teria que dar continuidade, por mais difícil que foi, né? Foi, assim, um período bem complicado, eu ia casar depois de 2 meses, então, assim, muita coisa aconteceu e, né, fazer essa mudança em 2 meses antes do seu casamento foi muito desafiadora, mas eu acredito que foi algo necessário acontecer ali para virar a chave e eu entender o meu propósito. Sim. E o que te deu mais força nesse momento? Porque assim, talvez outras pessoas no seu lugar teriam desistido, teria falado, não é para mim, tô sem a minha equipe, meu espaço quase foi assaltado, tô sem ninguém, vou ter que pagar mais caro o aluguel. O que te deu força para continuar nesse momento? Porque não é fácil, foi uma virada, né? Totalmente. Sim. De ponta cabeça a sua vida. Foi bem, bem complicado. Bom, eu tenho muita fé, né? Então eu acredito que Deus que me deu essa força e esse direcionamento do que eu precisava fazer. E aí as coisas foram acontecendo. Então, quando eu fui visitar a sala que hoje eu estou, quem estava lá era o próprio proprietário da sala. E é raro isso, quando você vai alugar um espaço. Normalmente é só a imobiliária. E eu contei a história para ele, ele se comoveu com a história e ele falou, olha, eu vou te dar um desconto nos 3 primeiros meses, só para você, né, se reerguer até as coisas acontecerem. As minhas clientes foram sensacionais, assim, nesse sentido, por isso que a importância de você ter clientes fiéis ali, que acompanham o seu trabalho, que gostam de você, porque elas foram super compreensivas, elas me abraçaram quando eu mais precisava, então elas, Isa, continua, a gente tá com você, vai precisar reajustar preço, fica tranquila, a gente tá aqui. Então, eu acho que foi, né, Deus, primeiro de tudo, e principalmente ali também a minha família, que me ajudou muito, o meu marido, né, que me incentivou e falou, vai que você vai conseguir, assim como outros desafios tinham acontecido e a gente passou por eles. Então, foi só mais uma lombadinha ali no percurso, mas eu acho que a constância, né, quando você determina algo, não, eu vim pra cá, né, eu vim pra terra pra desenvolver isso, independente da dificuldade, Deus vai me ajudar, eu vou passar. E as coisas vão acontecendo de uma forma que a gente não consegue explicar muito, né? Sim. Então, eu acho que principalmente aí a minha família, as minhas clientes que foram super compreensivas. Sim. E a gente seguiu. Nossa, que história, né? Uma inspiração para muitas mulheres aqui que às vezes têm esse sentimento de querer desistir e de ver assim a sua resiliência, a sua persistência, a sua coragem, porque você foi super corajosa. Parabéns, né, pela sua trajetória e por compartilhar isso aqui, porque eu tenho certeza que vai inspirar muito outras mulheres. Eu adorei o nosso episódio, tenho certeza que vai contribuir muito com várias profissionais. E parabéns mesmo, fui muito feliz pelo seu sucesso, pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento. E é muito bom ver outras mulheres assim, liderando no mercado da beleza, conseguindo desbravar, ter muito sucesso. Parabéns, Isa. E eu tenho certeza que esse é só o começo ainda da sua trajetória. E tem coisas assim que acontecem na nossa vida que é um trampolim mesmo para o que vai vir. E muito obrigada. A gente já vai encerrar esse episódio, passou muito rápido, foi muito gostosa a nossa conversa. Obrigada pela sua participação. E um beijo, gente, e até o nosso próximo episódio. Coloque aqui nos comentários o que você achou, coloca um pouquinho da história da Isa, quem se identificou com o que ela já passou e o principal insight que você teve com esse episódio.
Um beijinho Tchau, e até a tchau. próxima. Obrigada, Joy.